Eu queria falar sobre um negócio aqui, porque aí, digamos que tá realmente assim, mano, na minha alçada, porque eu trabalho com isso, né? O Tirone fez um post aí, a gente vai ver um pouco sobre isso. Já queria saber sua opinião sobre a postura do São Paulo nas redes sociais depois da classificação e o que isso interfere, já que o ano começou com os clubes talvez tentando uma parceria, viável ou não, tentando, né? Vamos ver o que o Tirone falou, né? Porque é interessante do lado. O Tirone, se eu não me engano, é São Paulino, né? Tá sempre lá. Não sei se ele é São Paulino, mas ele tá sempre lá pro lado de lá. Se ele for mesmo, vocês podem me confirmar aí. Mas ó, peço licença para atrapalhar um pouco a alegria São Paulina. Achei ruim o modo como as redes sociais oficiais de São Paulo trataram a classificação, com deboche e provocações. Não acho que este seja o papel de um veículo oficial de clube. Entre parênteses, nenhum. Isso também não combina com a história de São Paulo. E por fim, em um momento em que a violência está tão grande, acho que era hora de esfriar os ânimos e não esquentar ainda mais. Zoeira é pra torcida, clube não deve entrar nessa. Aí o pessoal tá, obviamente, aqui rápido, né? Tá bravo, né? São Paulino, com certeza. A zoeira é válida desde que não fiquem ofendendo o outro. Teve um cara que falou que ele parou em 2010. Ele falou, sou um cara de sorte. Acho que o São Paulo deveria ter publicado uma nota pedindo desculpas ao Palmeiras por ter vencido a partida de ontem. O cara ironizou aqui, né? Também não, apenas poderia comemorar a classificação. Aqui o título do Abel diz muito, né? Concordo em partes com o São Paulino. Sempre achei legal o São Paulo não entrar nessas zoeiras pelo tweet oficial. Porém, neste caso, com letra maiúscula, com um ano ouvindo Abel, Leila, Auxiliar, etc., dizer que só foram eliminados pela arbitragem, eles merecem. Então, mas a gente foi da outra vez. E agora você percebe a grande diferença que realmente foi na bola. A gente não fala de arbitragem. Então você consegue perceber nitidamente essa diferença, viu, Pablito? Ano passado foi. E você sabe disso, eu tenho certeza que você sabe disso. Esse ano não tem o que falar, então você não viu ninguém falando de arbitragem. O Marcelo Reis falou: provocações espirituosas são saudáveis em todos os segmentos do futebol, entre torcedores, atletas e dirigentes. Mesmo a imprensa especializada eventualmente faz uso delas. Fala-se, logo depois ouve-se. Essa é a regra. Não queiram artificializar também o futebol, por favor. E os posts são esses, né? Isso aqui é papo de quando. Os gols aqui, beleza? Aí depois que acabou o jogo, aqui é do Pablo Maia, tá certo? Mas enfim, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 posts. Tem esse do Caleri, que é a provocaçãozinha. Aqui é a provocação, aqui é o Antamar. Aqui toca a musiquinha lá do Mundial. Vai saber o que tem a ver com a Copa do Brasil, né? Enfim, e a minha opinião, sincera opinião disso, eu vou dar duas opiniões aqui como torcedor e como cara que trabalha com mídia social. Vamos colocar social media. Eu atualmente nem sei o que eu coloco. Quando eu vou no consultório médico, alguém pergunta a minha profissão. Atualmente eu nem sei o que eu falo. Mas vamos falar aí que eu sou social media, né? Só pra me dar uma credibilidade. Mas eu tô brincando, eu trabalhei e trabalho com isso também. Como social media, como torcedor, cara, eu trouxe inclusive aqui a fala do Geode. Eu nem fiz um react porque eu estava cansado do tema, porque foi na terça, na segunda teve o falecimento da Gabriela, e não foi no sábado, né, mas na segunda ela faleceu, e na terça-feira eu trouxe um vídeo do Geode aqui falando que o futebol brasileiro tá asqueroso, né, e ele cobrou muito a postura das grandes mídias também, de ficar provocando, de ficar incentivando. E ele falando, até claramente falando deles mesmo ali, né? A ESPN faz muito isso, né? Às vezes posta uns, sei lá, compara. Olha, São Paulo, 3 mundiais, Palmeiras nenhum. Às vezes, tipo, coloca número númerozinho pra provocar do nada. Ou, tipo assim, às vezes o Palmeiras tá ganhando, aí eles colocam uma provocaçãozinha sobre outra parada, assim. Isso de outros clubes também, né? Eles provocam todo mundo pra dar engajamento, né?
E isso vindo de mídias grandes já é uma parada perigosa. Isso vindo de clubes, ainda mais. O Palmeiras não tem essa postura. Não acho. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais, só que também não 21 posts depois que acaba o jogo. Mas eu acho que assim, como torcedor, o cara que ele torce pro São Paulo, ele vai curtir pra caralho, tá ligado? Ele vai entrar ali e vai ficar repostando, ele vai ficar curtindo pra caramba. O rival, obviamente, né? Eu acho que vocês têm isso, você tem um monte de amigos, você vai mudando stories, não para mais, né? Então isso realmente é pra ficar na cabeça do cara, olha, você foi eliminado, você foi eliminado. E talvez nesta semana, com a questão da violência, realmente tenha sido uma postura meio perigosa, assim, tá? Uma postura meio perigosa, uma postura que eu não teria se eu trabalhasse lá, né? E agora entra a parte das redes sociais. Se eu trabalhasse lá, eu ia falar, galera, puta, sei, baita classificação, mas vamos aqui zoar isso, zoar aquilo, mas vamos ter um pouquinho mais de tato, né? Vamos ter um pouquinho mais de cuidado. E agora a gente entra na questão da marca, né? Porque, por exemplo, se você tem uma marca que dialoga com a classe C, você vai fazer conteúdo para classe C, né? Só que não necessariamente falar mal da classe A, né? Ou vice-versa, tem uma marca que faz produto para classe A, você vai fazer conteúdo para classe A e não necessariamente falar mal da classe C, porque pode ser que um dia você abra algum produto diferente, pode ser que algum dia você faça alguma ação diferente, e aí você precisa ter o ponto de contato importante com essa outra classe que você não trabalha. O que aconteceu esse ano foi o Palmeiras e São Paulo tentando ter uma parceria saudável. Inclusive, muita gente criticou a postura da Leila, muita gente falou que, pô, não existe isso, a gente é inimigo, a gente tem histórico com eles, tem toda uma história e tudo mais. Inclusive, eu nem fiquei falando muito, mas eu não via problema. Papo reto, assim, eu não via problema. E hoje eu vejo, né? Exatamente por esse lance da marca. Eles têm o público deles, então eles têm que produzir para o público deles, eles estão corretíssimos nisso, mas eles não precisam atacar tanto o outro público, no caso, é o Palmeiras. Porque daí quando você precisar de um contato com eles, no caso, como eles precisaram jogar no Allianz Parque esse ano, não conversa, tá, sabe? E tipo assim, a história já não conversava, né? A história da marca, vamos tratar como marca, a história da marca já não conversava com a outra. Não conversava com outro público também. Agora então, digamos que reforçou isso daí, sabe? Vamos supor, é como se a Louis Vuitton tivesse feito cagada com a classe C lá nas antigas e passou. E agora a Louis Vuitton tá mais engajada, não sei o que tem. E aí você vê que ela, sei lá, chamou o Pharrell Williams, chamou um público diferente, né? Público negro em peso na Louis Vuitton. Aí vai que a Louis Vuitton agride esse público justo agora que ela tá dialogando, né? Tanto com o público negro quanto não classe C, pelo amor de Deus, classe C Louis Vuitton não existe, mas o público negro mesmo, né? Isso falando até de outro nível, né? A gente tá falando de marca aí gigante aí, de que só quem tem bala compra, mas ela tem que conversar com o público hoje que tem bala, só que não comprava dela geralmente, entendeu? Porque tem marca grande que ela nem liga para outro público. E eu tô falando, não é nem por classe, é porque, tipo assim, a Louis Vuitton não fazia roupas para pessoas negras. Hoje ela faz. A Dolce & Gabbana, tá ligado? Assim como algumas marcas de roupas negras nem se importa com o público branco, só que aí às vezes o público branco começa a usar. Então ela tem que começar a dialogar. Então quando você começa a dialogar, você precisa manter o respeito, você precisa manter, né, o ponto de contato mesmo, você precisa manter o ponto de contato. E quando ele é rompido, e quando você precisa ou do público ou precisa da marca, aí dá atrito. Então, se futuramente, especialmente esse ano ainda, Palmeiras precisar jogar no Morumbi ou São Paulo precisar jogar no Allianz, vai dar problema, né? Talvez o São Paulo não precise mais. Já viram lá que não vai ter nenhum show nem nada. Aí o Júlio Casares falou, mano, foda-se, sabe? Liga, taca o pau aí, zoa aí, foda-se. Aí é uma postura dele. Mas se você precisar um dia, pode ser bem complicado. Tá? Pode ser bem complicado e precisa se manter uma postura. Tá, eu sei que eu até viajei um pouquinho aqui, eu fui mais pro lado das redes sociais, questão de marca, mas é que eu acho, na minha visão, se enquadrava nesse assunto, nesse tema, tá? Eu não sei nem se vocês viram esse vídeo aqui, tá?
Mas se você chegou até aqui, muito obrigado, tá? 10 minutos de vídeo falando sobre redes sociais. Beleza? Ó, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.